Olá! Está no ar o Estúdio Tribuna Online, programa de entrevistas da Rede Tribuna, gravado no Tribuna Lab. Meu nome é Verônica Aguiar, sou repórter multimídia da Rede Tribuna. Aqui ao meu lado está a Yamara Tovar, também repórter multimídia, e juntas nós vamos conversar com a defensora pública Priscila Libório. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento do número de bebês registrados somente com o nome da mãe. Priscila, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Gostaria que você fizesse uma pequena apresentação. Obrigada pelo convite. Dado a Defensoria, esse espaço é super importante para que as pessoas conheçam cada vez mais a Defensoria. Meu nome é Priscila Libório, sou defensora pública, passei no primeiro concurso da Defensoria. É muito importante esse espaço porque a Defensoria ela atende as pessoas que precisam, que não têm condições de pagar advogado. Então, é uma porta para a dignidade, é uma porta para que a pessoa procure a justiça, tenha acesso à justiça. E já que a gente vai tratar desse assunto, está aumentando a procura pela Defensoria Pública com relação a essa questão do reconhecimento da paternidade? Então, esse assunto é um assunto muito importante de ser abordado. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é sobre investigação de paternidade e essa questão, porque cada vez mais a gente vem tentando mudar esse cenário no Brasil, Na verdade, há um crescimento muito grande ainda de mães que registram seus filhos sozinhas, sem o nome do pai na certidão, como também há diversas pessoas, há um número muito grande de pessoas que não têm pai na certidão, que já são maiores, que passaram a vida inteira sem pai na certidão e nunca procuraram, nunca souberam o que fazer para poder mudar o seu registro. Então, é um tema de muita importância e vem sim aumentando, Então, a mãe teve um relacionamento casual. O pai resolveu, ou o suposto pai resolveu que ele não quer seguir adiante, ele não quer reconhecer, ele tem dúvidas se ele é de fato o pai dessa criança. O que acontece? Onde entra a justiça nesse cenário? Então, justamente para prevenir essa realidade do Brasil, de que há várias pessoas sem o nome do pai no registro, os cartórios, eles tendem a comunicar ao Ministério Público através de uma ação que se chama averiguação de paternidade. Averiguação nada mais é do que procurar, Vai averiguar para saber quem é o pai, pesquisar para ver quem é esse pai. E aí, o Ministério Público chama essa mãe, ou até mesmo no próprio cartório, ela já é questionada se ela quer indicar quem é esse pai. Ela não tem como registrar no nome dele, mas ela vai indicar quem é esse pai. As formas dela provar que esse filho realmente é desse... Então, para qualquer mãe que registra o filho sem o pai, ela vai indicar esse suposto pai, E aí, o que é que vai acontecer? Vai ter uma audiência com o juiz, com o promotor e com essa mãe, e muitas vezes com a presença da defensoria, quando a mãe não consegue pagar um advogado, não tem condições, que geralmente é 90% dos casos na vara de família. E aí, ela vai indicar esse pai, a gente vai intimar esse pai a comparecer, e ele, quase 90% dos casos, eu poderia dizer, ele sempre tem dúvida. Então, é o momento que ele vai dizer se ele quer ou não fazer o DNA. Ah, doutora, mas é obrigado a ele fazer o DNA? Calma. É obrigado? Não. Mas se ele não fizer, vai ter consequências. Entendeu? Por quê? Porque ali é o momento que ele tem para tirar a dúvida dele. Ele não paga nada, porque a defensoria paga o DNA, Ela propicia o DNA, E aí, ele vai ter a oportunidade de saber se é pai ou não. Então, eu até falo às vezes, porque tem muitos pais também que às vezes procuram a defensoria dizendo assim, eu registrei, mas eu tenho dúvida. Se tem dúvida, não registre. Porque depois que você registrou, o registro é irrevogável e irretratável, salvo se ele foi enganado, etc. Aí já é uma outra questão. A senhora mencionou que se ele não quiser, tem consequências. Quais seriam essas consequências?
A consequência é a seguinte: já que ele tá dando a oportunidade de ele fazer esse DNA e ele não quer fazer, ele vai ser considerado pai. Essa é a consequência, entendeu? Porque aí vai se presumir que ele é pai. Porque ele tinha a opção de provar que não é e não quis, então vai ser presumido e ele vai acabar, às vezes, sendo presumidamente pai, porque assim é um direito da dignidade você ter seu pai na certidão, né? Quantas e quantas crianças passam a vida inteira só com o nome da mãe, né? Sem uma referência masculina, sem uma referência de paternidade, né? E aí, então, é muito importante e é por isso que hoje em dia a gente tem tanta preocupação com relação a isso. Bom, a gente estava falando agora sobre essa questão da dúvida e dos relacionamentos que são casuais, que acontecem, né, de maneira espontânea, enfim. Mas também tem os relacionamentos que acontecem fora do casamento. Esses filhos, frutos desse relacionamento extraconjugal, a gente tem um termo que não é mais usado. Por favor, não vamos abolir junto com a justiça esse termo, filhos bastardos. Mas popularmente ainda é muito conhecido, as pessoas ainda falam muito sobre esse filho que foi fruto de um relacionamento fora do casamento. Sim. Esse filho, ele tem qual direito? O que esse pai, ou suposto pai, tem que fazer uma vez que esse filho, entre aspas, bastardo, é considerado filho legítimo? Vamos lá. Veja bem, tem dois grandes exemplos, né? Tem exemplo do filho que foi fruto de uma relação extraconjugal e que não foi registrado, né, por esse pai, e o filho que é fruto dessa relação e foi registrado. Então, vamos lá. O que é que o filho ou a mãe pode fazer em relação a esse pai que não quer registrar porque é fruto de conjugal? Infelizmente, entrar com ação. Tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Porque a melhor forma de entrar com ação de investigação é bom porque o pedido de pensão alimentícia, ele já vai vir intrínseco nessa ação. E já na averiguação, que é aquele procedimento que eu falei, que chama no cartório e tal, e depois vai ter uma audiência, ele não tem alimentos, salvo se tiver acordo, né? Na abertura do DNA. Se não tiver, não tem. Não tem alimentos também retroativos. Retroativos que eu digo da data da ação, tá? Porque se uma criança ou um adolescente passou a vida inteira e só descobriu agora o pai, ele não tem direito retroativo. Isso é importante se dizer à pensão alimentícia. Por quê? Porque a justiça entende que se ele não procurou antes é porque ele não precisava, né? Por mais que ele diga, mas eu não sabia, minha mãe não quis me contar e tal, mas a gente não pode trabalhar com essa hipótese, né? Sim. Então, vamos lá. E aí, entrar com a ação de investigação de paternidade. Lembrando que essa ação é segredo de justiça. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero entrar porque eu não quero interferir no relacionamento dele, né, o conjugal, etc. Enfim. Ou porque o relacionamento já acabou. Vamos fazer um parênteses aqui. A mãe não precisa necessariamente ter dúvida de que o pai é uma única pessoa, né? Esse procedimento para descobrir quem é o pai, ele pode acontecer com mais de uma pessoa. Então, na verdade, é um de cada vez. Então, por exemplo, vamos supor que ela teve um relacionamento muito próximo com várias pessoas, né? E aí acabou engravidando e ela não tem certeza quem é o pai. Ela vai, dizem que a mulher sempre sabe, né? Mas aí ela vai dizer aquele que ela acha mais provável e aí vai ter ação de investigação e tal. Aí sempre vem essa pergunta dos pais. Doutora, e eu não tenho direito a uma indenização, não? Se ela estiver mentindo? Porque eu não sou o pai e tal. E se eu não for o pai, eu também quero indenização. Não tem. Não tem, por quê? Salvo se a pessoa não teve nenhum relacionamento, né? Mas se teve... Ela foi enganada. Se teve... A probabilidade... Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Se a mulher teve um relacionamento sexual com aquele homem, há a probabilidade de ele ser pai. Então, ele não pode, não sendo pai, depois querer uma indenização. Mas só para não embolar a questão dos filhos bastardos, que eu acho que eu não consegui terminar ainda, só voltando rapidinho. Então, esse filho bastardo, ele pode sim fazer a investigação de paternidade para saber quem é seu pai. E caso esse pai, esse filho bastardo nasça e ele registre,
mas ele não queira conviver com esse filho, ele não queira dar amor para esse filho, ele não queira visitar esse filho, ele, né, ou até mesmo não queira dar pensão para esse filho, aí a mãe tem que buscar a Defensoria Pública para a gente poder entrar com a ação de alimentos, guarda e convivência, entendeu? Então existe essa possibilidade, mesmo ele sendo fora do relacionamento da pessoa, né? Como que é esse passo a passo, né? A senhora falou de procurar a Defensoria Pública, mas vamos lá, uma mãe está nessa situação hoje. O que ela tem que fazer? Como que ela procura a Defensoria Pública? Ela vai até lá? Ela tem algum canal? Como que é esse passo a passo até chegar nesse reconhecimento? Então tá. Primeiro se for bebezinho, né, nasceu, ela vai ser interpelada no cartório. Ela vai ser interpelada no cartório para dizer, você quer indicar quem é o pai? Ah, quero. Isso vira um processo, uma averiguação, vai para o Ministério Público manda para a Justiça para poder chamar esse pai, intimar esse pai, esse suposto pai, para dizer numa audiência se ele quer ou não fazer DNA. Esse é o caminho mais fácil, quando é bebê. Aí vamos supor que ela não saiba, não queira indicar, a criança foi registrada só com o nome da mãe, mas, sei lá, a criança cresceu, está cobrando, porque muitas crianças cobram as mães, quem é meu pai, quero saber quem é meu pai, quero saber quem é meu pai. E aí, o que é que ela vai fazer? Ela vai na Defensoria Pública, certo? Os documentos são muito simples. É a certidão de nascimento da criança, a certidão de nascimento da mãe, comprovante de residência, né? Para a defensoria precisa de comprovante de renda para mostrar que a pessoa não tem condições. E ela vai indicar o nome e o endereço desse pai. Eu sempre brinco com isso, assim, eu falo assim, por favor, quando vocês se relacionarem, tira uma foto do CPF da pessoa. Porque tem tantos homônimos e a gente, às vezes, não consegue encontrar o pai porque é homônimo, entendeu? Então, às vezes, as pessoas se relacionam e eu sempre falo assim, pergunta o nome todo e o nome da mãe, porque isso também ajuda a gente a encontrar. O nome da mãe ajuda a encontrar quando tem homônimo. Então, vamos lá. Passou o tempo e tal, ele está ouvindo esse podcast e resolveu que quer finalmente resolver esse problema, né? O que é que vai fazer? Vai na defensoria, a gente vai entrar com ação de investigação de paternidade. Se a pessoa não souber o endereço, mesmo assim vá, porque a gente vai pesquisar, a juíza vai pesquisar em cartório eleitoral, nas operadoras de celulares. A gente vai tentar encontrar e vai intimar essa pessoa, né? Eu tenho um caso em que uma assistida, ela entrou com ação de investigação de paternidade e foi fruto de casual, assim, foi uma vez só, ela engravidou, só que ele não morava aqui e morava no Acre. A gente descobriu que ele morava no Acre na ação, porque ela sabia o nome dele, o CPF, e aí quando a gente pesquisou, a gente descobriu que a pessoa morava no Acre, entendeu? Então, minimamente precisa saber o nome completo do pai, se possível o nome da mãe e CPF. Isso já ajuda bastante. E não deixar de procurar. Mães que não têm o filho com o registro paterno na certidão de nascimento. Quando elas vão na escola fazer a matrícula, o que acontece? A gente recebeu um caso de uma pessoa que falou com a gente que teve que procurar a justiça, teve que justificar por que na certidão esse pai é ausente. É justamente por conta do direito tão importante da criança ter pai. Então, existe aqui no Espírito Santo uma campanha chamada Meu Pai, né? Pai Presente. E aí, as escolas, elas são os melhores lugares para você descobrir essas crianças e para poder ajudar. Então, quando isso acontece, às vezes a mãe fica chateada porque é meio burocrático e tudo, e ela vai ter que fazer o que às vezes ela não quer, né, que é mexer com o registro do filho, mas a escola é uma forma de ajudar aquela criança a descobrir quem é seu pai. Então, a escola tem o dever de avisar ao Ministério Público quando tiver uma criança registrada sem pai. Para quê? Para a gente tentar solucionar isso o quanto antes, para que a criança não passe a vida inteira sem o pai, entendeu? Mas é claro que se a mãe não sabe quem é o pai, ou sabe, mas não sabe onde ele está, tal, não quer dizer, isso não vai impedir a matrícula da criança, né? Isso nem vai e nem pode nem deve impedir, tá? Mas
E isso é pensando na proteção e nos interesses da criança, para que haja uma porta para que ela consiga descobrir quem é seu pai e entrar com a ação de investigação de paternidade. Agora, a partir do momento que essa paternidade foi reconhecida, quais são os direitos que a gente, né, pode ser uma criança ainda, ou já pode ser um adulto, enfim, que essa pessoa tem? A senhora falou que não existe direito retroativo, mas esse período, né, que ela não teve o carinho paterno, não teve até mesmo a provisão de bens materiais, por exemplo, como que fica esse passado e esse futuro? Então, vamos lá. Uma vez procurado, né, uma vez reconhecida a paternidade, vai se tentar um acordo de guarda, convivência e pensão alimentícia. Né? Se for menor de 18 anos ou maior de 18 anos que esteja na faculdade ou no ensino técnico. Então, vai ser arbitrada uma pensão alimentícia, sim, e vai ter direito também a regulamentar essa convivência, começar a conviver com esse pai e tal. Aí pergunta, se pode se obrigar esse pai a conviver com esse filho? A justiça não tem como obrigar, né? Ela vai dar esse direito, mas é o que eu sempre falo. Não tem como se cobrar amor na justiça, entendeu? Você pode cobrar a indenização por essa falta de amor, mas não tem como se cobrar esse amor, entendeu? Agora, se ele já é maior de idade, eventualmente o que ele vai ter mesmo vai ser a herança, né? Direito à herança, direito ao nome, direito a conviver com eventuais irmãos, né? Caso eles queiram, entendeu? Há casos e casos. Acho que a gente pode concluir assim, se toda pessoa tem dúvida, seja mãe, filho, pai, qualquer, não importa a conjuntura familiar, né? Porque hoje em dia também a gente tem várias configurações familiares, mas tem dúvida, procura a Defensoria Pública. Isso. Tem dúvida, procura a Defensoria Pública. Seu filho está sem pai, procure a Defensoria Pública. Seu filho está sem pensão, procure a Defensoria Pública. Entendeu? Para qualquer coisa, procure a Defensoria Pública, inclusive para tirar dúvida, não só para entrar com a ação, porque a gente está lá para falar de diversos assuntos: guarda, alimentos, visitas, divórcio, investigação de paternidade, direito de vizinhança, usucapião, registro de nascimento, mudança de nome das pessoas né, homossexuais. Então, assim, a gente abarca pedido de vaga em hospital, fora a área criminal, que é onde a gente é mais conhecido, né? Que a Defensoria está à disposição para ajudar, né? Para poder fazer com que as pessoas conheçam e exercitem seus direitos. Perfeito. Priscila, muito obrigada. Você gostaria de deixar algum contato? Então, hoje em dia a Defensoria é muito fácil acessar a Defensoria. As pessoas ainda acham que porque é público, porque não paga, vai ter muita gente e tal. Não. Existe uma Defensoria em cada cidade da Grande Vitória, né? Então, existe uma em Vila Velha, uma na Serra, e uma em Vitória, etc. E aí a pessoa pode entrar no site da Defensoria. Quando você entra no site, se você não souber, coloca lá Defensoria Pública Espírito Santo, clica lá no site. No cantinho vai ter um balãozinho para você começar um chat. Ali você consegue agendar com o defensor, você consegue mandar documento, você consegue começar o seu atendimento por ali. Então, poxa, eu estou sem tempo, não tenho dinheiro de transporte, não tenho como ir lá. Comece o atendimento por ali. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho, porque são milhares de pessoas ao mesmo tempo pedindo o mesmo atendimento. Mas não se preocupe que vai dar certo. Perfeito. Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço esse espaço dado à Defensoria, porque a Defensoria é uma instituição muito importante, ela é a porta de entrada da justiça para as pessoas que não têm condições, né? Então, tem dúvida, qualquer coisa, procura a Defensoria. Este foi mais um Estúdio Tribuna Online. Este episódio você confere no nosso site, Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.